Muito bem, já chegando com mais um vídeo aqui do nosso canal e mais uma vez para falar de futebol internacional. Já pedindo aí para você se inscrever, deixar aquele like, ajudar aqui no crescimento, né, do nosso projeto, que é falar de futebol em geral e dar destaque para o futebol internacional, melhor futebol do mundo. E neste último domingo aconteceu a última rodada da Premier League, acabou a temporada 2023-2024 da principal Liga Nacional de Clubes do planeta Bola, a Premier League, e com um feito inédito, né? Um feito inédito histórico, dá para colocar assim, para o Manchester City de Pep Guardiola. O City que, pasmem, no final do primeiro para o segundo turno, chegou a estar 5 pontos atrás do Liverpool e mais uma vez se configurou como o grande tubarão da Inglaterra, né? Dessas últimas 4 edições, em várias, o City sempre vira o primeiro do segundo turno atrás do primeiro colocado, e quando ele arranca ali na metade para o final da competição, é difícil parar, e nessa temporada atual não foi diferente. O Liverpool, como eu acabei de colocar, chegou em dado momento da competição a ter mais de 5 pontos de vantagem do City. O Liverpool foi líder, o próprio Arsenal foi líder por várias rodadas, e na hora do vamos ver, na hora da chamada reta de chegada, o Manchester City de Pep Guardiola pegou a ponta da tabela e se consolidou mais uma vez como campeão. Essa foi a 8ª temporada de Pep Guardiola à frente do Manchester City e a 6ª taça que ele coloca no seu currículo de Premier League, né? De 8 edições que ele participou, ele perdeu apenas 2 e venceu 6. É um número fora do comum, é um número aí que realmente chama a atenção. Nem há quem diga que o Guardiola só faz isso porque o City é bilionário, porque o City investe. Na minha visão, isso é papo furado, é muito querer desmerecer o trabalho desse excepcional treinador, que é disparado um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. Ele foi tricampeão espanhol pelo Barça, de 4 temporadas que ele disputou de La Liga Espanhola, ele perdeu 1 e faturou 3. Para você ter uma ideia, essa foi a 15ª temporada do Guardiola como técnico, comandando equipes de ponta do futebol europeu. Ele treinou apenas 3 equipes, né? Barcelona, Bayern de Munique e o Manchester City, que já é o seu trabalho mais longevo. Com o Barcelona, ele disputou 4 temporadas de La Liga, né? E em 4 temporadas ele perdeu apenas 1, como eu acabei de colocar, e faturou 3. Pelo Bayern de Munique na Alemanha, ele disputou 3 edições de Bundesliga e faturou as 3. E agora, pelo Manchester City, pela equipe inglesa, essa foi a 8ª temporada de Premier League, ele perdeu apenas 2 e faturou 6, sendo que ele é o primeiro técnico, o Manchester City é o primeiro clube da história do futebol inglês, não é apenas da Premier League. A Premier League, esse atual formato que existe desde o início dos anos 90, mas o campeonato inglês existe desde 1888, é um dos campeonatos mais antigos do planeta. E na história do futebol inglês, nunca nenhuma equipe havia conquistado o campeonato inglês por 4 temporadas consecutivas. O United já conseguiu 2 tri, mas nunca conseguiu um tetra consecutivo. E essa equipe atual do Manchester City, que é comandada por esse genial, excepcional treinador chamado Pep Guardiola, é a primeira equipe na história do futebol inglês a faturar 4 troféus de Premier League de maneira consecutiva, né? Então não adianta querer desmerecer o trabalho do Guardiola, que tem alguns erros. Não consigo entender como é que o Guardiola, esse genial treinador que só faz bem pro futebol, né? A maneira como ele prega o futebol, a maneira em que as suas equipes jogam, já era assim desde os tempos do Barcelona, foi assim no Bayern de Munique, continua sendo assim no Manchester City, só tem a agregar de maneira positiva, na minha visão, pro bem do futebol, e eu literalmente não consigo entender como é que existe gente que consegue não gostar do estilo de jogo do Pep Guardiola. A média dele é sensacional, né? Essa foi a 15ª temporada dele como treinador, comandando equipes principais do futebol europeu. Ele perdeu apenas 3 ligas, né? Que foi uma pelo Barça e 2 pelo City, e conquistou 12. E a média de pontos dele, pegando todas as competições, campeonato espanhol, campeonato alemão e campeonato inglês, é uma média de 89 pontos por temporada. É impressionante, é um número assim só para quem é muito acima da média, para quem é muito genial, para quem entende muito do riscado daquilo que sabe fazer. E é inegável que o Guardiola conhece como poucos, né? É impressionante essa supremacia desse Manchester City, que só não foi
para a final da Champions, né? Só não tem a possibilidade de, pela segunda temporada consecutiva, faturar tríplice coroa, porque parou no Real, né? Ano passado, eliminou o Real na semifinal, já tinha eliminado o Bayern nas quartas, fez uma campanha excepcional, bateu o campeão em cima da Inter. Esse ano, cruzou novamente com o Real nas quartas de final, foi melhor na minha visão nos dois jogos, mas competições de mata-mata, a gente sabe muito bem como é que funciona, é outro estilo de jogo, e aí acabou sendo eliminado pelo Real Madrid nos pênaltis. E aí muito se imaginou que o City do Guardiola iria perder o foco, queria desanimar, muito pelo contrário, aí foi que ele se animou, foi com tudo para faturar a Premier League, conseguiu passar o trator para cima dos seus oponentes, o Liverpool, o Arsenal, e bateu o campeão mais uma vez. E eu vejo muita gente por aí comentando, né, porque mais uma vez o Arsenal pipocou. Eu, sinceramente, nessa temporada atual, discordo. A temporada passada, sim, por muito tempo ele foi líder, chegou a ter 7 pontos de vantagem em relação ao City na temporada passada, e aquela reta final ali de Premier League da temporada passada do Arsenal, de fato, ele deixou a desejar. Mas essa temporada, para você ter uma ideia, ele foi vice-campeão com 89 pontos. Foi um trabalho sensacional aí do Mikel Arteta. Para você ter uma ideia, de 28 edições de Premier League, ele seria campeão em 16, com essa pontuação que foi 89 pontos. Agora, infelizmente, para azar do Arteta, para azar dessa também excepcional equipe do Arsenal, ele cruzou aí com esse Manchester City, que é o verdadeiro tubarão dos pontos corridos, é o verdadeiro tubarão da Inglaterra. E como tá aí na capa aqui do vídeo que a gente fez hoje para falar de mais uma conquista aí do Guardiola, de mais uma conquista de Premier League do Manchester City, o Guardiola merece o status aí para ser chamado, para ser considerado o maior treinador da era dos pontos corridos em todo o futebol mundial. Lembrando que eu falei no início, ele disputou 4 La Ligas, competições de pontos corridos, no caso com o Barcelona, que é o Campeonato Espanhol, perdeu uma, ganhou 3. Com o Bayern de Munique, disputou 3 e ganhou as 3. E pelo City, muito se falava, né? Ele consegue ganhar tudo porque o Campeonato Espanhol é muito fraco. Na Alemanha, o Bayern de Munique, nada de braçada, não tem grandes oponentes. Quero ver ele fazer isso na Inglaterra, que é considerado a principal liga nacional do planeta. E ele vai para a Inglaterra e consegue ser superior aos seus oponentes, consegue nadar de braçada e consegue fazer a sua equipe ser extremamente hegemônica, e as equipes, as pessoas, na verdade, né, os haters de Guardiola, quem diria, Pepe Guardiola tem haters, seguem tentando questionar o trabalho do Guardiola. O certo é que equipes milionárias do futebol europeu não é apenas o City, né? Para você ter uma ideia, nessas últimas 2 temporadas, o United investiu demais. O próprio Chelsea investiu demais. E equipes que não conseguiram pegar nem vaga para a Champions League. O Paris Saint-Germain, que é uma das equipes mais milionárias do futebol europeu também, há tanto tempo investe, há tanto tempo persegue aí a Champions League, conseguiu colocar no mesmo time Messi, Mbappé e Neymar, e vários treinadores que por lá passaram não conseguiram tirar absolutamente nada, né, dessas equipes. Muito pelo contrário, fracassaram na hora do vamos ver. Então, se ser milionário, montar equipes milionárias fosse sinônimo de vitória, o PSG já tinha conquistado aí várias edições de Champions League, e tantas outras equipes aí que investem, que fazem contratações milionárias, e não acontece nada. Para mim, é muito mérito do Guardiola, apesar de ele comandar um clube muito estruturado, rico. A gente sabe da força financeiramente, como a forma em que é gerido o Manchester City nesses últimos anos, nesses últimos 15 anos, enfim, mas não dá para contestar nem um pouco, nem uma vírgula do trabalho desse genial treinador chamado Pepe Guardiola, que de forma muito merecida conquista aí mais uma taça de Premier League de 8 edições, 6 para o currículo aí do Pepe Guardiola e 4 de forma consecutiva. Pedido para você se inscrever, ativar o sininho aqui das notificações. O nosso canal vai falar bastante de futebol europeu pela frente. No meio de semana agora tem a final da Europa League entre Atalanta e Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso, que é o time sensação do futebol europeu na atual temporada. O time que não sabe o que é perder, um time que se recusa a perder. E na outra semana tem a decisão da Liga dos Campeões da Europa em Wembley, na Inglaterra, entre Borussia Dortmund e Real Madrid. A gente vai falar também sobre essas 2 finais em vídeos que faremos aí pela frente. Então se inscreve aqui no canal, ajuda no crescimento aqui desse nosso projeto e vamos que vamos. Forte abraço.